Doutor Átila Amaral, o Alexandre de Moraes preparou uma resolução praticamente garroteando as redes sociais. Ele vai sair agora no mês de junho, assume a presidência do TSE, o ministro Carmen Lúcia, e o vice-presidente vai ser o piauiense Nunes Marques. E que esses dois devem ficar durante 2 anos. Lá em 2026, no mês de junho, Nunes Marques deve assumir a presidência do TSE, tendo como vice, segundo já noticiado, o ministro André Mendonça. Agora eu queria colocar uma imagem bem rápida da visita do presidente Bolsonaro ontem lá em Não Me Toque, o nome da cidade, lá no Rio Grande do Sul, e até que ponto essas aparições públicas do presidente Bolsonaro aconteceram em várias cidades de São Paulo. Foram 3 municípios e o povo atrás do presidente. Mas nada que se compare ao que aconteceu ontem no Rio Grande do Sul. Aí eu queria que o senhor avaliasse essas imagens nessa possibilidade aí de existirá? Será que essa inelegibilidade efetivamente vai continuar? O que representa essa popularidade do presidente Bolsonaro? Essa multidão aí incalculável, isso tem gerado, parece que um problema psicológico no Luiz Inácio da Silva, porque ele fala Bolsonaro todo dia. Isso é inveja ou é uma disputa pelo poder? Na verdade, embora nós possamos enxergar esses elementos psicológicos da coisa, o cara tem inveja do outro, a coisa é mais estrutural, é medo de perder o poder mesmo, sabe? É saber que ele tem um potencial, não interessa se ele é feio, se ele é bonito, se ele é branco, se ele é preto, mas que ele tem a capacidade de mobilizar pessoas contra o status quo. Essa é a questão real. Claro que esses aspectos psicológicos entram à medida que todo mundo quer, todos nós queremos ser. Eu queria ser o cara mais bonito do mundo, eu passando, todo mundo me achando bonito. Nessa situação, o que eles têm medo é de perder o poder, porque se ele junta gente, quer dizer que ele tem voto. Você se lembra que aquelas pesquisas que eram divulgadas na mídia, aquelas pesquisas que davam entre 8% e 20%, ou quase 20% à frente do Lula, à frente do Bolsonaro, que na primeira fase uma diferença de 5%, e depois caiu para menos de 1%. Quer dizer, então, na verdade, há todos esses elementos psicológicos, e aí a gente se preocupa, porque a gente quer que os casamentos deem certo, né? E se o Lula continuar desse jeito preocupado com o Bolsonaro, é o risco dele se esquecer da esposa. E aí é um perigo, a gente quer que dê certo o casamento, não só o dele, como todo mundo, né? Então, mas isso aí é um aspecto. Olha, se ele juntasse todo mundo, viu? Mas fosse um comediante que não tivesse possibilidade de chegar ao poder, ninguém ia estar preocupado se ele está juntando 500. O problema é que aí é uma indicação que ele tem uma carreira política, que ele pode querer assumir o poder e que ele tem chance, porque tem gente do lado dele para trabalhar. A realidade é que é uma questão de poder mesmo, entendeu? Eles estão percebendo que existe um percentual. Onde a coisa é mais difícil para o Bolsonaro é aqui no Nordeste, porque houve um casamento da estrutura petista, tanto a estrutura sindical, o status quo, com as oligarquias locais. Aí fechou. Como aqui a classe média é pequena, menor do que no centro-sul e no sul, aí tudo fechou. E é uma questão de comunicação, porque quando eles perderem aqui o controle da comunicação no Nordeste, vai ser um café de cartas. Que aquilo que o Lula defende, ou que a esquerda em geral defende, se o piauiense soubesse mesmo da coisa no detalhe, ele sabe genericamente. Eu digo assim, alguém juntasse.
É preciso de muito tempo, de muita mídia falando daquilo e repetindo para a pessoa entender. Eu acredito que o Lula se desfaria como um castelo de cartas. Agora, a questão, respondendo a sua pergunta, é uma questão, embora ela tenha esses componentes psicológicos, que são até engraçados, mas é uma questão de poder. Ou seja, esse cara, ele mobiliza pessoas, ele tem chance de ser presidente, se candidatar. Então vamos dar um jeito dele ser inelegível. Ou então dá outro jeito. Por exemplo, eu tenho medo, sabe de quê? Os Estados Unidos, que arranjam uma guerra. Eles arranjam uma guerra, porque aí na guerra, geralmente nas guerras não se muda de presidente, sabe? Porque é complicado por uma questão de dar lógica. Eu tenho medo. Mas eu acho que o menino está tão ruim que ele não vai ter essa ideia. Mas não é impossível, não. Ele ampliar essa guerra, que ele entrar abertamente a OTAN contra a Rússia, ou no outro canto, ou na China, para criar uma situação que aí a campanha vai ser o seguinte: nós precisamos da unidade nacional e trocar de presidente agora vai criar o país vai ficar vulnerável. Então nós estamos aí, apesar da gente brincar, mas nós estamos diante de um jogo de poder altamente pesado. E eles estão diante de um impasse. Porque tem, por um lado, você pode afrouxar, que seria a tradição brasileira, seria dar uma anistia agora, perdoar todo mundo, o Alexandre não fez nada de errado, está todo mundo solto e tal. Essa é a tradição brasileira. E a outra é, não, vamos fechar mais, porque nós não conseguimos ainda garrotear todo mundo, entendeu? O Alexandre, pessoalmente, ele quer fechar. Eu não sei se o grupo todo do STF quer isso. Se ele não preferiria uma coisa mais amena. Mas o Alexandre quer fechar. Ou seja, ele está se sentindo fora para a guerra. E agora saiu uma decisão aí lá da Assembleia Legislativa do Espírito Santo que soltou o capitão Assunção, o deputado capitão Assunção, exatamente contrariando uma decisão do Alexandre de Moraes. Parece que começa a fazer água, né, doutor? Não, ele vai começar a sentir a chapa esquentar, aí vem a decisão final, que é o seguinte: nós estamos nesse tempo, é nesse mesmo. Ou nós vamos fechar mesmo, vamos prender todo mundo, vamos mandar uma força lá para pegar o Erivan lá no Piauí e outra para prender. Ou então nós vamos distensionar aqui, que seria o normal no Brasil. Essa distensão, um dinheirinho ali por debaixo dos panos para resolver todos os insatisfeitos. Porque no futuro esse pessoal que foi preso vai querer indenização, você sabia? Esse pessoal vai querer indenização. Isso aí é uma coisa mais ou menos previsível. Porque o cara vai dizer: rapaz, não estava nem lá, fui levado e fui preso. Como é que foi isso? Por que eu fui preso? Qual é a razão pela qual eu fui? Onde é que está o crime? Porque aqueles que entraram e que quebraram tudo é um número pequeno, se você analisar bem. A maioria foi de curioso e os outros nem lá estavam, né? Vamos esperar, nós não sabemos, é colocar aí nas mãos de Deus. Não que a gente não vai fazer a nossa parte conscientizando as pessoas e conversando. Mas aí a decisão é deles. E nós estamos, na minha visão, nos últimos momentos. Haveria ainda condição de dar um retorno, de arranjar uma anistia, de ninguém é punido também, porque tem o seguinte: esse pessoal raciocina assim, o Alexandre de Moraes raciocina: rapaz, se uma outra ordem ocupar o poder, uma outra constelação política, como é que eu vou ficar depois do que eu fiz? Ou então ele pode estar achando: esse risco não acontece. Como esse risco não acontece, vamos endurecer. Ele disse, inclusive, comparou a luta, não tem o Bambam e o Popó? O Bambam e o Popó lutaram. O Bambam é um marombeiro, como se diz, fisiculturista, mas não é um lutador. O Popó é mais esguio, não tem tanta aparência corporal, não é tão alto, mas é um lutador. Claro que o Popó tinha vantagem, só que durou 36 segundos. O Alexandre de Moraes, sabe o que ele disse? Que se você fosse ceder, você estaria se comportando como um Bambam. Quer dizer que ele quer endurecer, que ele está se achando o Popó. Só que você se lembra que do desenho animado tinha o Bambam e a Pedrita, não sei se você se lembra. Ou seja, há o risco do sujeito pensar que é Popó e acabar sendo a Pedrita, que era a irmã do Bambam. Entendeu? Então é isso aí, vamos esperar, mas não temos como prever.